A Era dos Descobrimentos, que se estendeu entre os séculos XV e XVII, foi um período transformador na história mundial. Durante esse tempo, exploradores corajosos se lançaram ao mar em busca de novas rotas comerciais, riquezas e terras desconhecidas. Esses navegadores mudaram permanentemente o mapa do mundo, conectando continentes, culturas e mercados, mas também gerando grandes mudanças políticas, econômicas e sociais. Em 1492, o navegador genovês Cristóvão Colombo, com o apoio financeiro dos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, embarcou em uma jornada histórica em busca de uma rota ocidental para as Índias. Na época, os comerciantes europeus desejavam acessar as riquezas do Oriente, como as especiarias, de forma mais direta, sem depender das rotas controladas pelos árabes e venezianos. Colombo, acreditando que poderia alcançar a Ásia cruzando o Oceano Atlântico, partiu com 3 navios, da Santa Maria, a Pinta e a Ninha. Em 12 de outubro de 1492, após uma longa e perigosa travessia, Colombo e sua tripulação chegaram a uma ilha do que hoje conhecemos como as Bahamas. No entanto, Colombo acreditava que havia chegado a uma das ilhas do arquipélago japonês, por isso, chamou os habitantes locais de indígenas, já que pensava que estava nas Índias. Ele não sabia que havia descoberto um continente até então desconhecido pelos europeus, o que mais tarde seria chamado de Américas. Embora a viagem de Colombo tenha sido movida por um equívoco em suas intenções, seu impacto foi profundo. Sua descoberta marcou o primeiro contato entre o Velho Mundo, de Europa, Ásia e África, e o Novo Mundo, de Américas, iniciando um período de intercâmbio cultural, biológico e econômico conhecido como Troca Colombiana. Esse encontro levou à disseminação de novas culturas, plantas, animais e doenças entre os continentes, um processo que teve efeitos tanto positivos quanto devastadores. A descoberta das Américas foi um marco que remodelou a história mundial. Nos anos seguintes, os reinos europeus, especialmente Espanha e Portugal, lançaram-se em uma onda de exploração e colonização das terras recém-descobertas. A conquista de vastas áreas do continente americano por exploradores como Hernán Cortés e Francisco Pizarro trouxe enormes riquezas para a Europa, mas também resultou na exploração e subjugação de povos indígenas. Além disso, as novas terras tornaram-se um campo de disputa entre as potências europeias, que buscaram expandir seus impérios coloniais. Esse processo de colonização transformou profundamente as culturas e economias de ambos os mundos, com a introdução do comércio de escravos africanos, o cultivo de produtos agrícolas, como o açúcar e o tabaco, e a extração de ouro e prata. Assim, a descoberta de Colombo inaugurou um novo capítulo da história, cujas repercussões ainda são sentidas no cenário global de hoje. Enquanto Cristóvão Colombo estava cruzando o Atlântico em busca de uma rota ocidental para as Índias, o português Vasco da Gama enfrentava um desafio ainda mais audacioso de estabelecer uma rota marítima direta entre Europa e Ásia, contornando o continente africano. A missão de Vasco da Gama era crucial para Portugal, que buscava estabelecer uma conexão direta com as riquezas do Oriente, como especiarias, sedas e outros produtos preciosos, sem depender dos intermediários muçulmanos ou venezianos, que controlavam as rotas comerciais tradicionais. Em 1497, Vasco da Gama partiu de Lisboa com uma frota de 4 navios, iniciando sua jornada pelo Oceano Atlântico em direção ao Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Durante sua longa travessia, a expedição enfrentou muitos desafios, incluindo tempestades violentas, falta de suprimentos e tensões com as tripulações. No entanto, em 1498, após meses de viagem, da Gama alcançou a cidade de Calicut, na costa do Malabar, na Índia. Este foi um feito extraordinário, que não apenas estabeleceu uma nova rota marítima para o Oriente, mas também consolidou Portugal como uma grande potência marítima e comercial. A descoberta da rota para as Índias teve um impacto profundo no comércio global. Com a rota do Cabo da Boa Esperança, as potências europeias, especialmente Portugal e Espanha, puderam acessar diretamente os mercados asiáticos e negociar produtos valiosos, como pimenta, canela, cravo e seda, sem a necessidade de intermediários.
Isso não só aumentou significativamente a riqueza e o poder das nações europeias, mas também provocou um crescimento exponencial do comércio entre Europa, África e Ásia, além de abrir novas oportunidades para a colonização. Por outro lado, a chegada dos europeus ao Oriente também teve efeitos disruptivos sobre as economias e culturas locais. As potências coloniais, como Portugal, estabeleceram postos comerciais e fortalezas ao longo da costa africana e asiática, dominando o comércio de especiarias e subjugando as populações locais. A busca pelo controle das rotas comerciais levou a intensas disputas entre as nações europeias, especialmente entre Portugal e Espanha, que competiam por territórios e riquezas. Assim, a viagem de Vasco da Gama não apenas foi um marco para Portugal, mas também para toda a história das grandes navegações, pois abriu uma nova era de interações globais que transformaram profundamente as economias e as relações internacionais. Em 1519, o navegador português Fernão de Magalhães, a serviço da Espanha, embarcou em uma expedição histórica com uma missão ousada de provar definitivamente que a Terra era redonda e, ao mesmo tempo, descobrir uma rota para o Oceano Pacífico, que conectasse o Atlântico à Ásia. Na época, muitos acreditavam que a Terra era plana ou que a navegação para o oeste resultaria em um ponto de não retorno. Magalhães desafiou essas crenças e se propôs a realizar a primeira viagem de circunnavegação, buscando uma passagem através das Américas para o Pacífico. A expedição de Magalhães partiu de Sevilha, na Espanha, com uma frota de 5 navios. Ao navegar para o sul, ele contornou a extremidade da América do Sul e, em 1520, encontrou o estreito que hoje leva seu nome, o Estreito de Magalhães, uma passagem natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Esse estreito permitiu que a expedição contornasse a América do Sul e seguisse rumo ao Pacífico, algo nunca antes realizado por navegadores europeus. A jornada pelo Oceano Pacífico foi longa e extremamente difícil. A tripulação enfrentou escassez de alimentos, doenças e condições severas no mar. Durante essa travessia, Magalhães, que ainda acreditava ser possível alcançar a Ásia por essa rota, cruzou o vasto Pacífico, passando por ilhas desconhecidas. Contudo, a expedição sofreu grandes perdas, e Magalhães não pôde completar sua missão pessoal. Em 1521, enquanto explorava as Filipinas, ele foi morto em um conflito local com os habitantes nativos. Apesar da morte de Magalhães, sua expedição continuou sob o comando de Juan Sebastián Elcano, um marinheiro espanhol. Em 1522, após quase 3 anos de viagem, a expedição de Magalhães retornou à Espanha, completando a primeira circunnavegação da Terra. O retorno do navio Vitória foi uma prova concreta de que a Terra era redonda e da vastidão do planeta, abrindo novos horizontes para as futuras explorações marítimas e reforçando a ideia de um mundo interconectado por mares. A viagem de Magalhães teve um impacto profundo no entendimento do mundo e nas futuras navegações. Embora não tenha sido a primeira tentativa de circunnavegar o planeta, sua expedição foi a primeira bem-sucedida e mostrou ao mundo a possibilidade de comércio global, estimulando o desejo de explorar novas rotas para riquezas e expandir os impérios europeus. Além disso, a descoberta de novas terras e oceanos levou a uma maior globalização, influenciando o curso da história mundial. As grandes navegações transformaram as relações entre os continentes. As trocas comerciais entre Europa, África, Ásia e Américas cresceram imensamente, com novos produtos e riquezas sendo transportados entre o velho e o novo mundo. Especiarias, ouro, prata, café, tabaco e escravos foram alguns dos principais itens comercializados. A Rota do Cabo da Boa Esperança, a Rota das Índias e a Rota Transatlântica mudaram o comércio global. No entanto, as grandes navegações também resultaram em conflitos e exploração. A colonização de novas terras gerou o domínio europeu sobre vastas regiões e a exploração das populações indígenas, especialmente nas Américas. O tráfico de escravizados africanos para as colônias também foi uma das consequências mais trágicas dessa era. A Era dos Descobrimentos não apenas mudou o mapa do mundo, mas também alterou a história política e econômica global. As viagens de Colombo, Vasco da Gama e Magalhães contribuíram para o surgimento de um mundo mais interligado, com novas rotas comerciais e o contato entre culturas distantes. Contudo, também marcaram o início de um período de colonização e exploração, cujas consequências ressoam até os dias de hoje.
As grandes navegações foram, portanto, um marco fundamental na construção do mundo moderno, com benefícios e tragédias que moldaram o desenvolvimento das civilizações globais.